Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nos colocamos nessa noite na tua presença, Pai. Ô Senhor, queremos, Senhor, deixar tudo que nos atrapalha de entrarmos na tua presença, Senhor. Toda a preocupação, todos os problemas dessa vida que nos aflige, nós queremos colocar para fora e somente te adorar essa noite, Senhor. Te agradecer por tudo que és, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por tantos livramentos que o Senhor, muitas vezes a gente nem sabe, mas os livramentos que o Senhor dá para nós, para nossa família. Ô Senhor, obrigado, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, tem sido conosco até hoje, o Senhor tem nos ajudado, nos auxiliado, por isso estamos gratos, Senhor, estamos alegres. Queremos entregar a Ti essa noite o nosso melhor, Senhor. A nossa melhor adoração, a nossa melhor celebração, Senhor, o nosso melhor culto, nós queremos entregar a Ti nessa noite, Pai. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha com a Tua presença, venha com o Seu poder, Senhor, venha com a Tua unção nessa noite, que despedaça todo o jugo. Vem, Senhor, desfazer todo o problema que possa estar afligindo a Tua igreja nessa noite. Em nome de Jesus, que o Teu amor, que a Tua graça, que a Tua paz, que a Tua esperança, que a Tua misericórdia esteja em nós, sobre nós, através de nós, Pai. Em nome de Jesus, vai desfazendo, Senhor, meu Deus, todo o céu de bronze. Abre, Senhor, as janelas dos céus nessa noite, Senhor, meu Deus. Abre, Senhor, o Teu reino sobre essa igreja, Senhor, sobre esse lugar, sobre o Japão. Senhor, todo lugar onde falar o Teu nome, Senhor, que a Tua glória, Senhor, que a Tua presença seja manifesta, Senhor. Renova-nos nessa noite, Senhor. Nós queremos Te buscar com todo o nosso ser, Senhor, de corpo, alma e espírito, de tudo que somos, tudo que sermos, seja para a Tua glória, do Teu santo nome, Senhor, meu Deus. Vai trazendo as pessoas em segurança, que eles se dirigem para a Tua casa. Vai tirando todo impedimento, vai tirando, Senhor, tudo que atrapalha o Teu povo, de entrar na Tua presença. Oh, Senhor, que possamos, Senhor, Te adorar essa noite com excelência, com todo o nosso coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu já Te agradeço. Sim, Deus, graças nós Te damos por Tua bondade e misericórdia. Obrigado, Senhor, por chegarmos até na Tua casa mais uma vez essa noite, para adorarmos o Senhor na beleza da Tua santidade. Obrigado, meu Deus, por todos os livramentos que o Senhor tem nos concedido todos os dias. Obrigado, Senhor, por nos guardar, nos proteger e nos livrar de todo mal. Obrigado, Senhor, por chegarmos até a Tua casa para Te adorar, para entregar o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração. Nós Te pedimos, ó Deus, que o Senhor estenda as Suas mãos de poder sobre o Teu povo, que o Senhor venha operar maravilhas em nosso meio, que o Senhor, ó Pai, venha estar visitando a cada um dos Teus filhos. Ó Deus, somos gratos ao Senhor por chegarmos até aqui, porque até aqui o Senhor tem nos dado vitória, até aqui o Senhor tem nos fortalecido, e o Senhor é aquele, ó Pai, que nos sustenta, o Senhor é aquele que nos fortalece. Em nome de Jesus Cristo, capacita cada um dos Teus filhos que irá Te servir nesta noite. Receba o louvor e a adoração do Teu povo. Cerca esse lugar com a Tua presença e com a Tua glória. Em nome de Jesus, abre os nossos corações, abre, Senhor, o nosso entendimento para entender a Tua palavra, para ouvir a Tua voz nesta noite. Que todo impedimento caia por terra, toda barreira caia por terra, toda seta maligna caia por terra. Em nome de Jesus, repreenda, ó Pai, toda enfermidade, todo espírito de tristeza. Repreenda, Senhor, todo o espírito abatido, que tudo aquilo que não provém de Ti seja repreendido, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, cura os enfermos, sara os doentes, aqueles que precisam de uma resposta, de uma porta aberta. Que o Senhor, ó Deus, venha entrar com providência, porque o Senhor é o Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Ó Senhor maravilhoso, renova o Teu povo, enche do Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio para operar, para trabalhar, que o Teu Espírito Santo se mova de maneira sobrenatural, que nós venhamos, ó Pai, sair daqui renovados, restaurados e alegres na Tua presença. Que todo o Teu povo venha sair daqui transformado nesta noite. Ó Deus maravilhoso e eterno, graças nós Te damos, porque o Senhor és bom e a Tua misericórdia ela dura para todo sempre.
Continue conosco, ó Deus de Israel. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus poderoso e santo, continue operando em nosso meio. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Quantos querem adorar o Senhor? Amém. Abraça alguém que está do seu lado, dê um bem-vindo. Bem-vindo. Dê um abraço forte. Fala que bom que você veio. Aleluia. Você que está nos visitando, seja bem-vindo na casa do Senhor Jesus. Que a presença do Senhor te alcance nessa noite. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, você que nos visita, seja bem-vindo em nome de Jesus. Agora todo o Senhor com força.
Amém. Estão bem aí? Amém. Irmãos, coloquem suas Bíblias em Efésios 4, capítulo 4, do 1 ao 5. Aleluia. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Irmãos, Deus colocou essa palavra no meu coração há muito tempo e eu queria vir falar aqui, mas não queria pedir a oportunidade para a pastora porque eu não queria que fosse no meu tempo, mas no tempo de Deus. Amém. Amém. E assim está sendo. Amém. No ano passado eu estive em uma gincana da escola dos meus filhos que tinha uma prova que tinha que cobrar pênalti. E o Diego estava no meu time e eu torci para ele errar. E ele errou e eu comemorei. Ficou bem, Diego, agora, né? Avisou muito no acampamento. Assim, eu quero dizer que não importa onde a gente esteja, seja numa gincana, na escola, na família, na igreja, se a gente torcer contra aquele que está do nosso lado, a nossa vitória não vem. É verdade. E quero que a gente entenda que não importa assim se você... A gente tem muito ego e a gente tem que deixar esse ego de lado e colocar a vontade de Deus em tudo, né? Amém. Então, peço que vocês fechem seus olhos e vamos orar. Aleluia. Obrigado, Senhor, meu Deus, pela oportunidade de estar aqui e dar uma palavra para os seus filhos. Obrigado pela sua presença em nosso meio. Que o Senhor capacite, meu Senhor, pregadora da noite, encha com a sua graça, com a sua unção, encha do Espírito Santo, meu Senhor. Faça com que suas palavras soem como um sussurro de Deus em nossos ouvidos. Sim, Deus. Que o Senhor, sobre o seu trono, olhe para os seus filhos aqui em unidade e fique feliz pela obra que estamos fazendo para engrandecer o seu nome. Que todos digam amém. Amém. Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Diga que Deus não ouve a gente nessa noite. Tu és o pão que me alimenta. O verbo vivo que desceu do céu. Venha descer o brilho do
A presença do Senhor está sobre esse lugar, amém? Somente adore a Ele, somente se entregue na presença dEle, porque Jesus, Ele é o centro de tudo que há. Você crê nisso? Amém. Glória. Jesus, eu sei de tudo que
gelado aqui, peraí aqui. Que o quê? Já está começando o verão, começou o sofrimento. Beleza? Agora vai. Tranquilo. Quantos querem adorar o Senhor mais uma vez? Amém. Aleluia. Fala com quem está do seu lado. Não adianta fugir de Deus. Porque você já pisou no santo dos santos. Aleluia. Quantos já pisou no santo dos santos aqui? Em outro lugar, não dá para viver. Você crê nisso? Eu vou fechar e você vai cantar, tá bom? Eu me rato por
Boa noite. Sim. Continuando aqui nosso culto de adoração, né? Quero falar aqui sobre dízimos e oferta. Dízimo, né? Fidelidade, né? Obediência, a manutenção, né? Da casa do Senhor. E oferta, né? Algo voluntário, né? Como fazemos aqui na igreja com as nossas benevolências, a gente que ajuda aqui na limpeza, no nosso jantar que a gente tem aqui semanalmente, né? E eu quero deixar algumas palavras aqui. Quero ler aqui primeiro em Lucas 21, do 1 ao 4. E fala assim: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse: afirmo que essa viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver, né? Que Deus quer dizer aqui, né, nessa passagem, né? Que o exemplo, né, para Deus é 1 iene, como 1 milhão de ienes não faz a diferença, né? Com certeza é o nosso coração, né? Sabemos, né, que a igreja, ela precisa, para ter a manutenção, ela precisa dos nossos dízimos e oferta, e Deus quer ver o nosso coração, né? A nossa gratidão, né? Na casa do Senhor, né? E todos nós que estamos aqui temos que acreditar que 90% com a bênção de Deus é melhor do que 100% sem a bênção de Deus, né? Que cada vez mais possamos ter esse coração, né, alegre, de poder ofertar, poder dizimar. E eu quero deixar aqui também uma outra palavra que está em 2 Coríntios 9, do 6 ao 7. Que fala assim, né? Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou o seu coração, não por pesar nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, né, irmãos? Então, como é gratificante, né, a gente poder servir, porque quanto mais a gente pode servir, é mais gratificante, né? Nosso filho Vinícius, né, nosso filho mais velho, nós trouxemos ele agora aqui para o Japão, a primeira vez dele, né? E eu e minha esposa estamos muito felizes, muito gratos a Deus, né, pelos nossos esforços, pelo esforço dele também. E um casal, de repente a gente conversando com eles, e eles foi lá, meu filho vai prestar uma prova aqui, esse casal foi e nos abençoou, a gente não pediu nada, e não só o trabalho deles, a parte financeira, mas o coração, né? É isso que Deus quer, né? Porque eu entendo que quem pode dar, né, acho que é mais gratificado do que quem recebe, né? Logicamente quem recebe também é gratificado, né? Então essa palavra que eu quero deixar aqui para vocês hoje, que possamos, né, ofertar e dizimar aqui na casa do Senhor, amém? Amém. Já me deu o seu amor, isso mesmo se amor. Não temerei, se eu não se levantar, fortes ondas ardentes sobre mim, oração, me manter na escuridão. Só em ti confiarei, sei que eu não naufragarei, tudo comigo. Amém? Baixe suas cabeças e vamos orar a Deus, amém? Deus Pai, Deus amado, Pai querido, eu te agradeço, Pai, por este momento aqui, Pai. Agradeço, Pai, pelo ar que desse, por nós respirarmos, Pai. Agradeço, Pai, a cada um aqui, Pai, que pôde ofertar e dizimar na tua casa, Pai, para que a tua obra continue, Pai. Também aqueles, Pai, que não puderam, Pai, pois sabemos aqui como falou na palavra, né, Pai, o coração de cada um.
e o que cada um pode, Pai. Mas que possa, Pai, abençoar cada um que está aqui nessa casa, Pai. Que possamos cada mais viver, Pai, o Teu momento, a Tua palavra, Pai. Estarmos aqui sempre presentes, Pai, independente das circunstâncias, Pai. Eu agradeço por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Eu quero chamar as crianças e os adolescentes para subir para essa linha. Amém? Vamos só para cá, vamos orar por eles. Pai, em nome de Jesus, aqui estão as crianças, estão os nossos adolescentes, vão subir para essa linha para aprender mais de Ti nessa noite, Senhor. Eu te peço que o Senhor venha abrir o entendimento deles, que eles venham se comportar e venham aprender, que vão levar, Senhor, esses ensinamentos para a vida toda, Senhor. Em nome de Jesus, também capacita os professores, que tudo seja feito para a glória do Teu santo nome. Amém? Amém. Amém? Amém, sem mais demoras, eu vou chamar a pregadora dessa noite, a diaconisa Tânia, vem aqui, vai trazer uma palavra direto do trono do céu para nós. Fique aqui com o seu ouvido aberto e com o coração aberto também, para você escutar a palavra do Senhor nessa noite. Põe sua mão para cá, vamos orar por ela. Pai, em nome de Jesus, aqui está sua filha, vai trazer a tua palavra nessa noite. Usa com graça, com sabedoria, com unção, com poder, que venha falar aos nossos corações, que venhamos, Senhor, a escutar, Senhor, plenamente a tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus, amém. 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 Fala da igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Hoje nós vamos aprender sobre fé. Amém, igreja? Amém. Eu vou pedir para que vocês abram as Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 16 ao 18. Amém? Essa passagem ela fez parte da minha vida desde março, o mês inteirinho, né? E eu quero estar falando para vocês, amém? O apóstolo Paulo que fala: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o meu homem exterior se corrompa, contudo o meu homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Amém, igreja? Feche os olhos e curve as cabeças. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada pela Tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, Pai. Pai, eu peço a dependência da ação completa do Teu Espírito Santo, Papai querido, aqui no meio do Teu povo, Senhor. Abre o entendimento, Papai, abre o entendimento para a Tua palavra, Pai. Leva cativo todo pensamento a Ti, Senhor. Pai, eu quero repreender toda distração. Abre os olhos espirituais e os ouvidos espirituais, e que abra o entendimento para a gente aprender e ser transformado pela Tua palavra. Amém, igreja? Amém. Amém? Então, quando o apóstolo Paulo ele fala que tem essa versão que eu meditei e guardei no meu coração, ele fala o quê? Por isso não desanimamos, pelo contrário. Então, o apóstolo Paulo ele fala pra gente o quê? Que é possível estar em um lugar de não desanimar. Por quê? Qual que é o contrário de desanimar, gente? Né? É manter-se animado, acima de qualquer circunstância que você possa estar passando. Não é verdade? E quando ele fala assim, ó, porque a nossa leve e momentânea tribulação, e do outro lado ele fala o quê? Produz para nós um eterno peso de glória. De um lado leve e de outro lado tem o peso. Ele está fazendo ilusão aqui a balança romana, onde você tem um prato que você tem um peso padrão.
mudança, amém? Então, existe uma atitude intencional que nós escolhemos estar quando as tribulações chegam na nossa vida. Sabe onde é que é? É onde eu coloco os meus olhos, onde eu fixo os meus olhos. No versículo 18 fala o quê? Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Amém, igreja? Amém? Isso fala o quê, gente? De fé. Amém? Deus, Ele está chamando nós a enxergar algo diferente do que os nossos olhos podem ver, né? E então, você pode me perguntar, mas Tânia, é possível, né? Como que eu faço para ter fé, né? Na palavra de Deus mesmo, lá em 2 Coríntios 4, no versículo 13, o apóstolo Paulo vai falar o quê? Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. E o que é fé? Qual é a maior definição de fé? Hebreus 11, versículo 1. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. 2 Coríntios 5, versículo 7. Visto que andamos por fé e não por vista. Amém, igreja? Nós precisamos, sabe o quê? Aprender a olhar, a enxergar o que Deus falou pra gente e ainda não aconteceu e não está palpável. Mas o que a gente quer? A gente quer enxergar o que está na nossa frente só, né? E a gente quer crer no que está na nossa frente. Qual que foi a maior crise de Tomé? Quando Jesus ressuscitou, qual foi a maior crise dele? Eu preciso tocar, eu preciso ver para crer. Mas o que Deus falou para ele? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém, igreja? Amém? E para mim, a minha referência que eu vivo na minha vida, a palavra que mais fala comigo, que eu vivo, e uma das minhas maiores referências de fé é o nosso pai da fé, Abraão, né? Vamos estar abrindo a Bíblia lá em Romanos 4, 18 a 20. Amém? Encontraram? Romanos 4, 18. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Amém? Amém? Então, aqui nessa passagem, Abraão, na esperança em Deus, ele creu contra toda a esperança humana dele, que dizia que ele era incapaz, que ele não conseguiria ser pai idoso, né? E por quê, gente? Porque Deus, quando Ele olha para mim e para você, Ele não vê apenas a gente, Ele quer ver Jesus através da nossa vida. Jesus foi a semente de Deus. Jesus foi a semente de Deus por quê? Porque Deus tinha expectativa em Jesus, que através de Jesus viriam muitos filhos e filhas. Por isso que nós estamos aqui, amém, igreja? Amém? Então, em Gênesis 18, 18. Antes de estar falando, eu vou estar só falando essa parte que eu esqueci. Porque Abraão, ele tinha uma esperança baseada no que Deus prometeu, nas promessas de Deus. Eu quero falar que essa promessa que Deus tinha prometido para ele, falado no coração dele,
ser o pai de todos os que creem. Por quê? Porque Abraão gerou Isaac aos 100 anos de idade. Amém? Amém? Tinha esquecido de falar essa parte. E aí em Gênesis 18, como eu falei, o que Deus enxerga através de nós. Amém? Abraão, Gênesis 18, né? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Amém, igreja? Há sempre um intervalo entre a promessa de Deus e o seu cumprimento. Mas o que acontece? Alguns não sabem lidar com essa dinâmica desse intervalo, dessa espera. E o que acontece? Se enfraquecem. Por vezes, até morrem espiritualmente no caminho. Mas com quem que nós temos que aprender na palavra? Com o nosso pai da fé, com Abraão. A palavra não fala que Abraão, sem se enfraquecer na fé, ele se fortaleceu dando glória a Deus. Amém, igreja? Eu tenho certeza que Abraão, quando ele olhava no espelho, ele com 100 anos ali, ainda à espera do seu filho, né? Que ele não era pai ainda. Eu tenho certeza que ele olhava no espelho, ele via o seu corpo, aí ele falava assim: dá não, daqui não vai sair nada não, 100 anos, né? Só que de alguma maneira ele entrava em um lugar de adoração, e aí ele falava: Senhor, eu quero te louvar, Senhor, o Senhor é Deus fiel, o Senhor cumpre o que prometeu, o Senhor não pode mentir, a tua palavra é poderosa, eu tenho um Deus que é o meu Deus do impossível. E de alguma maneira, quando a carne dele queria gritar e fazer ele olhar para a circunstância dele, aí, e fazer ele entrar no lugar de desanimar, o Espírito falava o quê? Quando ele estava no lugar de adoração: não perca a sua fé, né? Não perca a sua fé. Olhe para Deus que é fiel, olha para Deus que cumpre as suas promessas. Amém, igreja? Amém? Sabe, a nossa vida, ela precisa estar fundamentada na palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos escolher viver no sobrenatural. Deus, ele muda as circunstâncias aqui. Deus, ele muda as circunstâncias aqui no terreno. Mas o que nós precisamos? Nós precisamos acessar, conhecer a palavra, conhecer as promessas e acessar, está disponível para todos nós, acessar o sobrenatural, escolher viver e andar pelo sobrenatural. Mas como, Tânia? Efésios 1:3, tudo está na palavra. Declare a palavra. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém, igreja? Amém? É todas as bênçãos espirituais. Amém? Amém. Então, você pode estar aí se perguntando: mas eu não conheço esse mundo espiritual, eu não sei lidar. Então eu procurei uma passagem que mostra claramente o que é o mundo espiritual, tá? Que está lá em 2 Reis 6, do versículo 15 ao 17. Só que eu vou dar um contexto do que estava acontecendo até chegar no versículo 15. Amém? O rei da Síria, ele estava em guerra contra Israel. E ele preparou várias armadilhas contra o exército de Israel. Só que várias vezes o profeta Eliseu, ele ia até o rei de Israel e ele falava assim: olha, não pisa em tal lugar, tem armadilha, tem emboscada. E o rei de Israel, ele mandava os seus espiões para dar uma olhada, e ele via que realmente tinha as armadilhas, ele constatava isso e ele escapava, né, de todas as armadilhas. Aí o que aconteceu? Aí o rei da Síria, e a Bíblia fala, gente, que isso aconteceu, não foi só uma vez, foi várias vezes. Daí o rei da Síria,
ele chamou os seus oficiais, né? E aí ele falou, vou fazer uma reunião aqui. Quem que é cagueta aqui? Quem que é o delator? Quem está caguetando todos os nossos planos para o povo de Israel lá? Que eles estão escapando de tudo. E aí eu imagino nessa hora, um oficial deles vai levantando a mão assim, falando, sabe o que é? É que eles têm lá um profeta Eliseu, que ele sabe tudo o que está acontecendo. Ah, se o problema é o profeta Eliseu, vamos capturá-lo, né? Então, só que você tem que descobrir que cidade que ele se encontra. Daí, descobriram que ele estava na cidade de Dotã. E aí, o rei da Síria, com todo o seu exército, pegou a sua cavalaria toda e foi cercar a cidade de Dotã, isso durante a noite. E assim amanheceu a cidade de Dotã. Aí nós vamos para o versículo 15. 2 Reis 6,15. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. E quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? Versículo 16. O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Pausa agora. Vamos entrar na cena, eu gosto de entrar na história, amém? Ele respondeu o quê? Não tenha medo, aqueles que estão conosco são maiores do que estão com eles. Imagina agora o moço, ele olhando a cidade cercada de um monte de gente, né? Aí ele olha para ele olha para Eliseu, eu, você e eu. Essa declaração de Eliseu não faz sentido para o moço, amém? Não é verdade? Não faz sentido. Mas o que Eliseu está falando? Eliseu está nos ensinando aqui, o moço está olhando com os olhos naturais. E Eliseu está falando baseado no entendimento do plano espiritual. Amém, igreja? Amém? Então, o que eu quero que vocês entendam? O mundo natural e o mundo espiritual. Quando o moço falou o que estava acontecendo, que a cidade estava cercada, ele estava mentindo? Não, na verdade, a cidade estava cercada. Só que quando o profeta Eliseu falou para ele, fica tranquilo, maiores são os que estão conosco do que estão com ele, estava mentindo? Também não estava mentindo. Mas por quê? Cada um estava falando baseado nas dimensões. Vocês sabiam que existem? No mundo existe dimensão. O mundo espiritual vem antes do mundo natural. E vamos aprender na palavra, uma passagem sobrenatural. Que quando eu aprendi essa passagem, abriu os meus olhos espirituais. É como se fosse um portal da fé. Sabe, um portal da fé? Que você pode estar vivendo o que for aqui, a limitação que for, a luta que for, mas você atravessa esse portal do sobrenatural e você consegue trazer para o teu natural e viver os milagres. E viver o sobrenatural, amém? E falar em Hebreus 11:3. Hebreus 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que foi o universo. Gente, aqui que é o principal. Algumas versões está mundo, mas esse mundo não é cosmos, tá? E o universo aqui, a palavra, tem muitas coisas na Bíblia que nós temos que aprender, a parte do grego, para a gente ter um entendimento maior. O universo, aqui o mundo, em algumas versões, no grego significa aionos. E a tradução disso, sabe o que é? É dimensões. Amém? Então, tendo esse entendimento, né? Vamos lá de novo. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém, igreja? Amém? Vocês entenderam? Amém? Então, tudo que nós vemos aqui no natural, tudo que é visível aos nossos olhos, primeiro foi feito do invisível. Amém? Ele foi criado a partir do invisível. Amém, igreja? Amém? Vocês estão entendendo? Vocês não estão calados? Amém? Posso ouvir o glória a Deus?
Glória a Deus. E por que eu tô agora, falando sobre versículos da fé, né, falando sobre a Bíblia, falando do entendimento do mundo espiritual, e eu quero estar falando do meu testemunho, de como, né, porque vocês podem estar pensando aí, né, mas como, né, porque sempre a palavra fala aqui primeiro. E aí eu estava orando hoje, o Espírito Santo, e Deus me falou, fala do meu testemunho, porque aí, se vocês, aí quem não entendeu vai ter aquela, sabe, tipo, vai clarear assim. O porquê, como nós temos acesso à palavra de Deus é sobrenatural na nossa vida, fundamental, né? Por quê? Eu vou falar bem resumido da minha história. Eu nasci em 78 e eu nasci com catarata congênita. Naquela época já, a medicina ainda não era tão avançada. Catarata congênita, a minha mãe, ela não foi atenta, nem os médicos da época. Mesmo que eu não tinha nenhuma foto de bebê, ela não, sabe como? Passou batido pra ela não prestou atenção, não tinha uma foto de bebê. Quando chegou com 4 anos, 5 anos mais ou menos de idade, que meu tio foi falar pra ela e falou: essa menina tem problema de vista, tem que levar no médico. Então, se passaram 5 anos que a catarata congênita tomou conta da visão. E a gente sabe que a catarata cega, certo? Daí, o médico falou pra minha mãe: você só tem mais 2 anos. Se essa menina não for operada até os 7 anos, ela vai ficar cega pra sempre. Só que, infelizmente, a minha mãe na época ela não tinha condições financeiras. E aí, a gente em São Paulo, ela precisou ir para o Unicamp, ela foi lá, achou um médico, demorou, porque vocês sabem como que é o processo, daí foi mais tempo. Aí eu operei na Unicamp, depois de operar na Unicamp, o médico não foi tão bom, sobrou resquício da catarata, volta para São Paulo, tem que operar de novo essa menina. Enfim, a minha visão é pouca, né? E por glória a Deus, pelo milagre da minha mãe também, por milagre de Deus, né, eu enxergo. Aí eu tinha, naquela época, quando ela salvou a minha visão, eu era pequena, eu tinha, do lado esquerdo eu tinha 70% de visão e do lado direito 30% de visão. E aí, eu operei muitas vezes a visão, não foi só uma ou duas, né? Ao todo foi 7 vezes que eu operei a visão. Só que em 2005, para piorar, mas não foi para piorar, porque foi esse o meu encontro. Eu não sou de berço evangélico. Eu tive um encontro sobrenatural com Deus por causa do que eu vivi em relação ao meu problema de visão, em relação ao meu deserto. Então, por que eu quero ensinar para vocês como que foi, como que eu acessei o sobrenatural? Como que teve pessoas chaves também que apareceram para mim e me apresentou a palavra de Deus. Quando você não tem o que você falar para um irmão que está numa luta, para a pessoa que a vida virou de ponta cabeça, vai para a palavra. A palavra de Deus é que cura, a palavra de Deus é que consola, a palavra de Deus é que transforma, amém? E aí o que aconteceu? Eu estava no descolamento de retina, foi muito difícil. Eu não vou ficar falando que é muito longo, mas foi um processo de mais de meio ano. E eu perdi toda a visão. Eu perdi todo o dinheiro juntado, porque eu já estou, graças a Deus que eu tinha dinheiro juntado, eu já estou, porque se eu não tivesse fosse pelo SUS eu estava sério. Em São Paulo a gente sabe que é muito difícil. E aí, em 2005, então eu perdi toda a visão, mas eu tive o meu encontro sobrenatural ali. E aí, eu estava ali, eu operei a visão, eu tinha descolamento de retina, operei a visão. Tinha que ficar 1 semana com a cabeça para baixo. Para você ajudar a retina a pular. 1 semana com a cabeça para baixo. O que é isso? Deserto. Eu nem conhecia Jesus. Meu irmão já é crente. E aí, a gente Nikkei é mais frio, né? Nikkei não tem abraço, não tem muito beijo, não tem muita palavra de consolo. Mas ele entrou no meu quarto e eu lembro de uma palavra que eu falei pra ele assim, eu não conhecia Jesus. Eu lembro que eu falei pra ele assim, por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Eu tava, gente, a vida aqui normal de vocês, trabalhando. De um dia pro outro eu tava no Brasil, de cabeça pra baixo, perdendo todo o dinheiro, cega. De um lado olhando branco. Eu não sei se cega, eu ver preto ou ver branco, mas eu tava vendo tudo branco. E aí o meu irmão falou assim, eu falei pra ele, por que isso está acontecendo? Será que eu peguei? Né? O que aconteceu? E aí, porque eu tô, né, não sei o que vai acontecer com a minha vida, eu não sei se eu vou ficar dessa maneira. E aí ele me fala de Jesus. Eu fico com raiva, porque dependendo de como você apresenta Jesus, gente, pra mim, porque você perde toda a esperança em Deus. Você já não acredita em Jesus, você já não conhece Jesus. Você tá nessa situação, ele me fala de Jesus. Só que ele foi muito sábio,
Porque quando ele falou de Jesus, eu não queria saber. Eu falei, não quero saber desse seu Deus aí não, porque se seu Deus existisse, eu não estava nessa situação. Eu falei pra ele, aí ele pegou e saiu do quarto, foi orar. Quando ele voltou, ele abriu, eu quero até que todos venham comigo, a passagem que ele me deu. Deus me trouxe a memória recentemente. João 9, versículo 1. Jesus cura um cego de nascença. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Amém, igreja? Amém? Amém? Essa foi a promessa de Deus para mim. Isso aconteceu para que a obra de Deus. Então, desde lá então, eu perdi, né? Eu infelizmente, descolamento de retina, eu perdi 40% de visão. Eu tinha 70%, mas para a glória de Deus voltou 30% de visão. Amém? Posso ouvir glória a Deus? Então eu tenho 30% do lado esquerdo e 30% do lado direito. E o que eu quero falar para vocês? Que como a gente tem que ter o entendimento da palavra de Deus. Porque por eu ser assim, e o que essa minha limitação mais me ensinou, eu quero estar passando para vocês. Por eu ter essa limitação, de vez em quando eu me coloco no lugar de coitadinha, sabe? Eu acredito que eu acho que eu sou vítima. Por quê? Porque eu não enxergo direito, porque eu não consigo tirar a carta, porque a minha visão não permite. E aí, quando eu consigo um serviço, eu quero ficar lá para sempre. Porque, principalmente quando eu me adaptei, porque eu enxergo, glória a Deus, eu enxerguei, estou trabalhando. Só que o que aconteceu? Deus, ele fechou a porta para mim, no meu trabalho. Eu estava trabalhando e ele fechou a porta. E antes de eu saber disso, foi na semana, eu só vou falar como foi desse, para vocês verem, rapidinho. Na semana do meu aniversário, simplesmente eu não chorei, apareceu o chefe com o japonês, e foi assim, gente. E falou assim, Tânia, você vai ensinar esse japonês. Até então, lógico que a gente fica preocupada, mas eu sei todas as máquinas da sessão, e aí eu tava me achando, né? Não, vai ser esse lugar só, né? Talvez eu não vou levar comigo. Só que eu entrei com tudo que eu pude fazer, espiritualmente falando, eu fiz. Jejum, oração, né? Só que Deus fechou, e eu tenho certeza, Deus é soberano, gente. Tudo que acontece com a gente está no plano de Deus, amém? Deus fechou a porta, o que aconteceu? Eu vou falar por que do entendimento da palavra. Aí Deus fechou, eu fiquei muito mal, só pra mim, tá? Era 3 comigo que ia ser, só foi eu comigo. Eu cheguei em casa, eu entro no meu quarto, eu tenho aquela intimidade de ser consolada, porque só Deus me consola. Aí eu entrei e comecei a chorar, e olha, vai ver eu falando pra Deus. Deus, você sabe que eu tenho um problema na visão. E eu falando daí, daqui a pouco, sabe quando você tem aquele papo com Deus que você fala, mas você também escuta. Não é só falar, você falar, né? E Deus me trouxe à memória essa promessa de João 9. De João 9, amém? E isso eu fui fortalecida nessa promessa. Porque por que eu amo a história de Abraão? O que aconteceu? A gente lê na Bíblia, gente, ele com 100 anos de idade, ele olhava pro corpo dele, e ele falava o quê? Ele estava num lugar de adoração, não é verdade? Por quê? Porque a sua carne, não estava falando aqui, a sua carne quer gritar, a sua carne quer falar, olha pra sua situação, né? Quer te enfraquecer na fé, olha, não vai ter jeito pra você não. Mas não, se você entra nesse lugar de adoração, de promessa, e traz a memória, eu lembro que eu pedi perdão pra Deus, porque eu comecei a falar, brava, lá reclamando pra Deus, Senhor, porque eu não enxergo, porque o Senhor fez isso, agora não sei se eu vou ter que pagar o alguém, e lá, né? Deus tem que ter muita misericórdia da nossa vida, né? E aí eu lembro que eu senti assim, nossa, olha só o vaso falando pro oleiro, né? Ele já sabe, ele me fez assim, eu nasci com esse propósito, né, para manifestar as obras de Deus, e Ele sempre me capacitou. Mas o que eu quero falar para vocês? Que Deus foi o maior aprendizado, a limitação da minha visão, que eu quero trazer. E isso, gente, isso eu estou falando da visão, mas para vocês pode ser qualquer área, tá? Emocional, familiar, cura, restauração, às vezes liberar perdão, tantas coisas, tá? Eu estou dando o meu exemplo, porque todos nós temos problemas e temos limitações.
A de vocês pode não ser, amém? Mas todos temos limitações. E o que eu quero falar? O que essa limitação me ensinou e eu pude dar glória a Deus? Que nunca se coloque no lugar de vítima. Gente, nunca! Independente do que você passe, nunca se coloque no lugar de autocomiseração. Ai, sabe, crente Gabriela, eu não vou nascer assim, eu vou morrer assim, que tadinho de mim, eu sou assim dodói, sabe por quê? Esse lugar, se você entrar nesse lugar de dodói, de autocomiseração, de se sentir coitadinho, vai ser o único lugar que Deus não vai ter acesso e você não vai poder ser transformado. Vocês estão entendendo? Porque você precisa expor o seu coração para Deus, expor as suas fraquezas. A nossa vida só é transformada pela palavra de Deus quando nós falamos tudo para Ele, nós expomos as nossas dores e aí nós aprendemos a palavra, porque eu lembro muito bem como, gente, leiam a palavra de Deus, sabe, guarde a palavra no coração, sabe por quê? Quando eu estava lá chorando, eu lembro que eu estava chorando muito no meu quarto e falando para Deus, porque eu sou assim, aí Deus me trouxe desde o ventre, quando você era uma substância informe ainda, eu te formei, Deus, e quando eu tive esse entendimento de que Deus me formou assim, eu nasci com esse propósito, para manifestar a obra de Deus, e eu romper os meus medos naturais, né? Porque o medo, não tenha medo, medo paralisa. Se você tem medo, declare a palavra, independente do que você esteja passando. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu sei que o Senhor tem uma porta melhor para mim, e ali eu vou conseguir, independente. O Senhor tem o melhor para mim, porque se eu não tivesse a palavra de Deus, eu estaria em depressão. Por quê? Não só pela missão, porque eu já enterrei mãe, enterrei pai, eu passei por muitas dores nessa vida. Então, o que eu quero estar passando para a igreja é: tenha fome da palavra de Deus, sabe? Pra realmente